Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. A Câmara dos Deputados anunciou que vai retomar a discussão sobre o PL 2630 de 2020, sobre a regulação das plataformas digitais. Nos últimos dias, o intenso debate tomou conta das redes sociais, entre os que defendem e os que rejeitam a ideia de controlar os conteúdos que circulam na rede. Esse é o tema desta edição do Papo de Futuro com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Beth, são muitas opiniões, mas na verdade pouca gente sabe de fato o que está falando e entende exatamente o que está por trás dessa discussão, não é isso? Bom dia, Cláudio. Bom dia também os ouvintes e espectadores. Pouca gente entende exatamente do que se trata a internet quando a gente fala num debate mais técnico, em autoridade. Então, eu vou chamar aqui a antropóloga Letícia Cesarino. Ela fala uma coisa muito interessante, Cláudio, que a internet acabou tornando todos nós especialistas em tudo. Todo mundo debate, todo mundo dá sua contribuição inflamada, mas, na verdade, quem estuda mesmo, quem se debruça sobre o tema e investiga a fundo os assuntos, são poucas pessoas. E, por isso, eu corri atrás da Pietra Vaz, que é uma jovem pesquisadora e também autora de um livro sobre o irregulável mundo novo. E ela realmente fez um trabalho de mestrado, investigando a fundo qual é o conteúdo que está circulando na rede social e por que elas são acusadas sistematicamente, Cláudio, de estarem fora da lei. Ou seja, a gente está buscando um pouquinho de verdade, um pouquinho de fundamento para o debate que vai justamente subsidiar a votação do PL 2630 e todos os seus apensos e anexos, que são mais de 80 projetos de lei. E a minha questão para a Pietra Vaz, Cláudio, foi justamente por que escrever um livro que discute o que a internet discute. Vamos ouvi-la. Meu livro se chama Irregulável Mundo Novo, a regulação de Big Techs na infosfera, e nele eu trato sobre a necessidade de regulação das grandes plataformas digitais, com base nas perspectivas da filosofia da informação e da ciência da legislação, que também pode aí ser chamada de legística ou de jurisprudência. O livro tem origem na minha pesquisa de mestrado, realizado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e a ideia da pesquisa surgiu da constatação de que nós utilizamos ferramentas das empresas gigantes de tecnologia todos os dias, mesmo sem perceber. Então, nossos dados estão circulando pelo ecossistema que elas formam o tempo todo e elas nos conhecem muito bem, mas nós só conhecemos as suas superfícies, que elas são opacas, elas não têm transparência. Então, nesse sentido, cabe a gente falar sobre várias questões, como, por exemplo, como construir uma regulação que, de fato, garanta a autonomia do ser humano sobre a tecnologia digital. A ciência da legislação atual, será que ela é suficiente para cumprir com um desafio tão grande? E qual que é o papel da filosofia da informação junto ao legislador que vai enfrentar esse desafio de construir essa regulação? Essas são algumas das questões que eu trabalho ao longo do livro. Beth, olhando de fora, daqui da visão de quem não é o especialista, regular as plataformas digitais parece ser um desafio como outro qualquer, como discutir se a gente vai ou não aceitar jogos de azar no Brasil, ou se vai aprovar uma nova data num calendário comemorativo. Mas essas plataformas estão em todas as áreas e armazenam os nossos dados, né? Dados de saúde, do SUS, até e-mails das universidades federais. Minha pergunta é a seguinte: por que é importante discutir que conteúdo circula nas redes e por que ele é uma forma de poder? Cláudio, nós somos já mais de 5 bilhões de pessoas que estão penduradas nessas plataformas ou redes sociais, alimentando não só os seus negócios, mas também as suas histórias, as suas vidas, né, as suas postagens, interações de todos os tipos. Eu arrisco dizer que o tempo dedicado hoje às plataformas, ele pode ser até maior do que o tempo que a gente leva fora delas, ou seja, vivendo, se alimentando, até mesmo dormindo. A Santaella é também uma estudiosa, uma socióloga,
muito importante desse ramo da comunicação, e ela afirma que nós já temos nossos gêmeos digitais. Uma palavra mais conhecida seria avatares digitais. E eles podem realmente ter uma experiência agora mais profunda e mais imersiva do que nós mesmos. E criando exatamente camadas, e essas camadas é que precisam ser reguladas, Cláudio, porque nós temos a camada da infraestrutura, a camada dos aplicativos, a camada dos conteúdos, e tudo isso acaba sendo muito complexo para a gente lidar isso simplesmente a partir da própria realidade, da própria experiência, e ninguém faz uma conformidade, uma harmonização com a legislação que já está vigorando aí. E realmente essas camadas, como elas interagem conosco e também com os sistemas, as entidades, né, os diversos atores sociais que nós temos, criam realmente situações muito imprevisíveis para a nossa vida e para as nossas relações interpessoais e intergovernamentais e também entre os próprios países. Olha quantas camadas colocadas aí. Por isso eu convido de novo a gente ouvir a reflexão da Pietra Vaz. As redes sociais, elas formam uma nova camada da realidade, em que as pessoas podem se expressar de diversas formas. Acontece que já há alguns anos tem ganhado espaço nas mídias uma série de fenômenos nocivos para a experiência em rede, como a desinformação, o negacionismo, a polarização e a radicalização, a vivência em bolhas, o extrativismo de dados e a utilização desses dados às margens das leis, por parte das grandes plataformas. Enfim, entre inúmeros outros problemas. Ao mesmo tempo, a internet nunca foi tão relevante, sendo essencial para relações de trabalho, consumo, lazer, saúde, gestão pública e privada de diversos negócios. Então, ela abarca todo um plano de existência que já é essencial para a vida contemporânea. Então, talvez, justamente por essa essencialidade, exista uma discussão tão potente e radical quando a gente fala em regulação e moderação de plataformas, porque elas constituem um novo terreno em que a vida se desenrola. Ela é a concretização do misto entre o analógico e o digital, e por isso virou também uma arena de disputa de narrativas e de discursos. Beth, pegando como gancho essa disputa de discurso, onde é que está a verdade, né, se é que existe uma verdade, né, sempre uma discussão filosófica, né, quando a gente contrapõe esses conceitos abstratos, né, de liberdade de expressão e de censura? Como é que a gente sai desse impasse atual em que versões predominam sobre os fatos em si? Não é o que muitos chamam de pós-verdade? Uma ótima pergunta essa, Cláudio. Eu acredito que existe uma âncora para a gente navegar nesse mar de incertezas e de dúvidas. Como saber o que é verdade e o que não é supostamente verdade? Talvez se a gente ajustar essa pergunta para o que é permitido e o que não é permitido. E a interpretação fica realmente muito mais palpável, muito mais fácil, talvez. Por exemplo, muito do que a gente vê na rede, na verdade, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Tem a ver com crime, tem a ver com adequação com as leis. É crime, por exemplo, e dos mais banais, a gente ofender uma pessoa, fazer um xingamento ou imputar a ela alguma coisa que não é verdade, que não aconteceu. Também é crime, e dos piores, a gente fazer apologia à violência ou até mesmo apologia ao crime, incitar alguém ao suicídio, por exemplo. Então, eu perguntei para Pietra Vaz por que a liberdade de expressão é tão falada e se a gente pode inferir de alguma forma que ela esteja sendo usada como um escudo para a gente ferir, driblar as leis brasileiras. Porque, por exemplo, se a gente precisa discutir as plataformas digitais, a gente não está discutindo, no fundo, quais são as leis que a gente tem e também quais são os nossos costumes. Vamos ouvi-la. A regulação das plataformas, especialmente das mídias sociais, é um desafio muito grande, porque elas possuem natureza global. Como é que a gente vai criar uma solução que seja também global, que coexista com as várias incongruências que a gente tem de um regulamento para outro, de um ordenamento para outro, que
né? Existem diversos ordenamentos diferentes ao redor do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa perspectiva de liberdade de expressão, prevista constitucionalmente, tem limitações que em outros países podem não existir. Não existem nos Estados Unidos, por exemplo, gerando um conflito, então, do que é permitido e o que é proibido aqui e lá fora. Então, aqui no Brasil, a nossa tolerância para o discurso de ódio é muito menor. Mas isso não significa que exista censura. E por isso, o estabelecimento de limites à expressão na internet, aos moldes do que a gente tem na vida analógica, também não é censura, não implica essa existência. Então, é muito importante que a gente não importe conceitos e definições de outros ordenamentos jurídicos por mera imposição dessas plataformas. É essencial que a gente tenha as nossas próprias leis como base para a nossa regulação, que seja soberana e cidadã. Beth, agora essas plataformas digitais são estrangeiras, a maior parte tem sede nos Estados Unidos, então esse conceito de soberania atualmente acaba ficando um pouco relativo, não é? Cláudio, o que parece inevitável é que essa regulação aconteça, porque eu acho que é um conceito que está completamente relativo, ou seja, ele já é um pouco abstrato. Como aplicá-lo, então, quando a gente não consegue fazer com que essas plataformas cumpram, né, obedeçam às leis sob a jurisdição brasileira, ou seja, ao alcance das autoridades brasileiras. Então, é fato que as leis brasileiras precisam, de alguma forma, ser alteradas para se adaptar, se adequar à liberalidade, né, às regras mais liberais da internet, ou, caso contrário, a gente precisa, sim, adequar a internet. Porque essa coexistência entre uma mídia que tenha salvo-conduto com relação às suas atitudes e ao fluxo informacional, que é gigantesco e global, como destacou a Pietra Vaz, com a legislação nacional, fica completamente incompatível. Por exemplo, se a gente está o tempo todo promovendo ou permitindo calúnia, difamação e ofensa na rede, com notícias falsas e desinformação, me parece que isso não é muito compatível com as regras, tanto de convivência social, quanto as regras de democracia no país. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando esses debates sobre a regulação da internet, das redes sociais, e passar para os nossos ouvintes e telespectadores o que acontece passo a passo. Você pode fazer seu comentário, trazer suas dúvidas, suas sugestões, utilizar as redes sociais da Câmara, o YouTube da Câmara. Também pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp. O número é 61 99978 9080. Pode usar também o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigada, e o dilema é esse, né? A internet tem que se adaptar às leis ou as leis têm que se adaptar à internet? Fala com a gente, comenta lá nas nossas redes sociais.